Gravação iniciada, presidente. Ok. Vamos retomar então o julgamento dos processos do dia 29, período 29 de julho, período da tarde. O último processo julgado foi o item 75, Vale Correia, cuja decisão foi, e por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. O item 76, que era um paradigma, foi retirado de pauta. Portanto, o próximo item da pauta será o processo item número 92, Cooperativa Agroindustrial Alegrete, e o relator é Elcio. 92 e 93 é da mesma empresa. Com a palavra, o relator. O que eu vou ler vale para os dois processos. Um é COFINS e o outro é PIS. Então, não sei se um é COFINS e o outro... São iguais os processos. E eu vou pedir um pouco da paciência de vocês, que eu procuro sempre fazer o relatório e volta o mais sucinto possível, mas esse aqui vai ser um pouco mais longo. E como são muitos detalhes, eu vou ler aqui. Trata-se de recurso voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada, em decorrência da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de conformidade relativa a despacho decisório em que não se homologaram as declarações de compensações por irem de encontro à disposição legal vigente à época de sua transmissão relativa a crédito de terceiro, crédito esse reconhecido judicialmente à empresa Comércio de Veículos Vitória Limitada e que veio a ser cedido ao contribuinte destes autos. Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da procedência das compensações, alegando, em conformidade com o artigo 286 do Código Civil e artigo 567.2 do CPC, bem como a emenda constitucional número 30, a qual acrescentou o artigo 78 da ODCT, celebrada, mediante instrumento particular registrado em cartório, a aquisição de crédito advindo do processo judicial número tal, crédito esse líquido e certo, reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do fim social exigido da empresa Comércio de Veículos Vitória. O direito à compensação encontra assegurados nas leis, sendo que, em conformidade com o artigo 290 do Código Civil e jurisprudência dominante, requerendo dos autos judiciais a imediata intimação da União para ciência da alteração da titularidade do crédito, cuja execução veio a ser sustada em razão da opção por seu aproveitamento via compensação administrativa, o cancelamento precatório correspondente e a conversão em renda da União dos valores objetos da cessão. Considerando que o crédito for adquirido por instrumento particular registrado em tabelionato público, conforme autoriza a Constituição Federal, o Código Civil e o CPC, com a sua transferência da esfera patrimonial do cedente para o concessionário, novo titular da execução da sentença judicial e único a ter o pleno direito de usufruí-lo, não há que se falar em crédito terceiro. O artigo 567.2 do CPC autoriza a promoção da execução pelo concessionário quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. O STJ, no julgamento tal, sinalizou que, em se tratando de créditos provenientes de condenações judiciais, existe permissão condicional expressa, assegurando a cessão dos créditos traduzidos em precatórios. Se assim acontece, não faz sentido condicionar a cessão ao consentimento do devedor, tanto mais quanto o devedor é o Estado, vinculado constitucionalmente ao princípio da impessoalidade. O artigo 66 da Lei 8383, combinado com o artigo 170 do CTE, autoriza o contribuinte a efetuar a compensação direta de crédito líquido e certo no âmbito do lançamento por homologação e sem necessidade de prévia anuência da autoridade fiscal, de tributos cuja exigência é indevida ou inconstitucional, independentemente do critério se originar do autor ou não, sendo esse do crédito, se originar do autor ou não, sendo esse dispositivo legal vigente à época do crédito que deve ser observado para fins de compensação, em conformidade com a jurisprudência do STJ. A vedação à compensação com crédito terceiro somente passou a existir a partir da alteração promovida pelo parágrafo 12 da Lei 11, do artigo, de algum artigo da Lei 11.051/2004 e no artigo 74 da 4.930. Promovido, esqueci aqui o artigo. O acordo da RJ delegatória do pleito restou emendado nos seguintes termos. Então está aí. É vedada a compensação de tributo que é o sujeito passivo deve à União com crédito adquirido terceiro, não devendo ser homologada a compensação. No voto condutor do acordo de primeira instância, destacam-se as seguintes afirmativas. Na ação judicial...
interromper. O Pedro parece estar congelado. Saiu. Pedro. Voltei? Voltou. Talvez Você não estava tenha- acompanhando o voto, o relatório? Sim, para mim estava normal, que estranho. Tá. Só veja a qualidade da tua imagem, Pedro. Por favor. Ah, tá, deve ser isso mesmo, me lembro, né? Era isso aí. Tá. Então, Elcio, pode continuar, por favor. Elcio, sem microfone. É difícil, hein? Aí, foi. Na ação judicial, né, segundo a DRJ, não houve provimento autorizando a compensação tributária de débitos do contribuinte com crédito cedido, pois o deferimento foi apenas no sentido de o cessionário figurar no polo ativo da ação da execução, tudo em conformidade com o seu requerimento naquela ação. Ainda segundo a DRJ, no caso concreto, o sujeito passivo, aquele que efetuou os pagamentos indevidamente, foi a empresa Vitória, cumprindo observar que trata a cessão de crédito de convenção particular e não tem relação com a Fazenda Nacional, não resultando efeitos do ponto de vista tributário, nos termos do artigo 123 do CTN. Assim, a cessão de créditos não tem como consequência a mudança no polo passivo da relação tributária, ou seja, jamais transformará interessado em sujeito passivo. Logo, não transformará o crédito como o próprio da cessionária, do ponto de vista tributário. Ainda segundo a DRJ, o artigo 374 do Código Civil foi revogado pelo legislador, a Lei 10.677, que, ao tratar da matéria relacionada ao Instituto da Compensação, preferiu afastar as hipóteses de compensação de tributos e contribuições das normas do direito civil e maneira subordinada à legislação tributária. Ainda segundo a DRJ, o CTN, ao tratar da sujeição passiva, define claramente que as convenções particulares relativas à definição do sujeito passivo não podem ser opostas à fazenda pública e, portanto, também não alteram a definição do sujeito passivo em relação à restituição e compensação dos tributos. Desta forma, a seção particular de créditos referida nos autos, embora admitida no âmbito do direito privado, possui efeito limitado perante a administração, no que diz respeito à restituição e compensação de valores recolhidos a título de tributo e sobre a definição do termo crédito terceiros. Cientificada a decisão de primeira instância, em 7 de 2 de 2011, o contribuinte interpôs recurso em 4 de 3 de 2011 e reiterou seu pedido, revisando os argumentos de defesa, sendo arguído ainda a impropriedade da decisão recorrida no que tange a alegação de que ele não teria postulado na ação judicial o direito de compensar administrativamente o crédito obtido por cessão e ressaltada a convalidação pela emenda complementar número 62 de todas as compensações efetuadas pelos credores com débitos vencidos até 31 de outubro de 2009. Junto ao recurso voluntário, o contribuinte trouxe aos atos cópias de peças da ação judicial relativas à comunicação da compensação administrativa ao juízo de primeiro grau. É o relatório. Segue? Sim, segue. O recurso é tempestivo, atende às demais condições de admissibilidade. Conforme acima é relatado, controvérsia dos autos sobre despacho decisório da repartição de origem, em que não se homologaram as declarações de compensação por não se encontrarem em conformidade, segundo a autoridade fiscal, com disposição legal vigente à época da transmissão, relativa a crédito terceiro, crédito esse reconhecido judicialmente à empresa Vitória e que veio a ser cedido ao contribuinte destes autos. De início, registro que as declarações de compensação sobre as quais se controverte nos autos foram transmitidas pelo recorrente em 19 de dezembro de 2003 e 15 de janeiro de 2004, quando já se encontrava vigente a nova redação do artigo 74 da Lei 9.430, dada pela medida provisória 66 de 2002, convertida na Lei 10.637 de 2002, que expressamente passou a restringir a compensação a créditos e débitos próprios de um mesmo sujeito passivo, vedando-se por decorrência o feito com base em créditos terceiros.
Em caso de compensação de tributos, a legislação que se aplica é a vigente no momento da formalização do pedido pelo interessado, independentemente da data do surgimento do crédito. Conforme bem salienta Leandro Paulsen, que é um autor que eu gosto muito de citar, que é um livro muito bom dele, é inapropriada a invocação da proteção do direito adquirido, no caso, porque acaba consagrando o direito adquirido a regime jurídico de compensação, quando é certo que o STF não reconhece direito adquirido a regime jurídico. Ademais, não se pode pensar em compensação senão em face do débito a ser compensado e do momento do encontro de contas. Dessa forma, considerando que na compensação há a extinção de um crédito tributário, o débito, a legislação aplicável não pode ser aquela vigente à época do crédito que surgiu no passado, pois o Instituto da Compensação envolve o encontro de contas simultâneo entre saldo credor e saldo devedor, não havendo que se invocar um comando legal que não mais vigia no momento do surgimento do débito. O STJ já decidiu nesse sentido por mais de uma vez. Conforme se depreende do excerto a seguir transcrito, está aí a decisão no RESP, né, 492.627, de 2004. Então está aí. A lei aplicável à compensação é vigente na data do encontro entre débitos e créditos. Esse entendimento consta dos embargos de declaração de recurso especial tal, julgado em 2004, conforme se constata a seguir. A lei que rege a compensação é aquela vigente no momento que se realiza o encontro de contas. E não obstante as decisões do STJ acima referenciado, o recorrente se vale da decisão do STJ no julgamento do RESP 462722 de 2005 para afirmar que o entendimento pacificado no tribunal era em sentido contrário. Eis parte da decisão reproduzida no recurso voluntário. Está aí. Destaque-se que tal decisão do STJ, referenciada pelo recorrente, faz referência a uma mudança de entendimento quanto à lei aplicável às compensações ocorridas no julgamento de embargo de divergência em recurso especial, publicado em 2001. Anteriormente, portanto, as decisões antes referenciadas neste voto. Não bastasse isso, o STJ, no julgamento do RESP 1164.452, ocorrido em 25 de 8 de 2010, submetido a sistemática de recursos repetitivos, firmou o entendimento que a lei que regula a compensação tributária é vigente na era do encontro de contas, entre o sucessivo débito e crédito da fazenda do contribuinte. Constata-se, portanto, que a tese vinculante adotada pelo STJ foi no sentido de que a lei que regula a compensação tributária é aquela vigente na data do encontro de contas, crédito vezes débito, sendo necessário salientar que a decisão do RESP supra, quanto à não aplicação do artigo 170A do CTN, as ações judiciais propostas anteriormente à sua vigência, em nada afeta a presente análise, pois aqui não se controversa sobre o trânsito em julgado da ação judicial. Diante do acima exposto, constata-se que, na data da transmissão das declarações de compensação, a legislação em vigor já restringia a compensação tributária a débito e crédito de um mesmo sujeito passivo, não havendo suporte legal ao pedido do hora recorrente nos termos formulados. Então, está aqui o artigo 74, né, o sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais que não trânsito em julgado, relativo ao tributo ou contribuição do Estado pela Secretaria da Receita Federal, passivo de restituição de ressarcimento, poderá utilizar na compensação de débitos próprios, relativos a quaisquer tributos e contribuições administradas por aquele órgão. Destaque-se que, em 25 de 7 de 2001, a empresa Vitória, né, a detentora original do crédito, requereu ao juízo a conversão da compensação autorizada em sede de agravo de instrumento em pagamento em pecúnia, precatória, pelo fato de que, segundo ela, não mais se revestia da condição de contribuinte da COFINS, sendo emitida em 23 de 6 de 2003, em seu nome, a requisição de pagamento número tal no montante de 218 mil. Em 15 de janeiro de 2004, quando já vigia a redação do artigo 74 acima transcrita, a empresa Vitória requereu ao juiz de primeiro grau a juntada dos documentos relativos à cessão do crédito ao recorrente, sessão essa registrada em cartório em 23 de 12 de 2003. Em 16 de fevereiro de 2004, o recorrente destes autos informou ao juízo de primeiro grau sua intenção de compensar administrativamente o crédito adquirido e pleiteou a desistência do precatório judicial respectivo, vindo a juíza, em 18 de 3, a juíza federal, em 18 de 3 de 2004, a informar ao presidente do TRF4 o cancelamento da correspondente requisição de pagamento e a determinar a devolução à União dos valores depositados, nada dizendo ou autorizando quanto à alegada compensação pretendida na via administrativa. Logo, o procedimento utilizado para se efetivar a compensação via PERDECOMP não tem suporte em decisão judicial, tratando de iniciativa do próprio recorrente. Merece registro o despacho da juíza. Vistos, etc., tendo em vista a manifestação, abro vista a fazenda.
após o oficial apresentar o TRF4, cancelando a requisição de pagamento relativa ao crédito deste feito. Por último, nada mais sendo requerido, desse baixe e arquive os presentes autos. Registre mais uma vez que não existe provimento judicial autorizando ou determinando a compensação tributária do crédito terceiro recebido pelo cessionário com débitos de sua titularidade, havendo somente a concordância do juiz com a cessão do crédito realizada e o cancelamento precatório respectivo. Tendo optado por formalizar a declaração da compensação via PERDECOMP, o próprio contribuinte aderiu ao regime compensatório estipulado pelo artigo 74 da norma 430, pois caso tivesse feito, como ele alega, a opção pelo regime da 8383 de 91, amparada no artigo 170 do CTN, a compensação deveria ter sido realizada diretamente em sua contabilidade. Ademais, o fato de a União ter sido intimada acerca da cessão do crédito em nada interfere nessa análise, pois tal medida se dera a pedido do hora recorrente, e, independentemente do objetivo por ele almejado, ocorrer em conformidade com as regras do direito civil, o que não significa que tal opção pudesse alterar as normas tributárias que regem o Instituto da Compensação. Nesse contexto, há que se considerar que, não obstante o trânsito em julgado da ação judicial formulada pela empresa Vitória, quando da celebração da cessão de crédito reconhecida judicialmente à hora recorrente, a lei vigente já restringia a compensação tributária a débitos e créditos do mesmo sujeito passivo, razão pela qual, ainda que a cessão tenha sido dada em conformidade com as normas de direito civil, ela não tem o condão de alterar a normatividade das regras tributárias. Conclusão essa em consonância com o artigo 123 do CTN, salvo disposição de lei contrária, as convenções particulares relativas à responsabilização pelo pagamento de tributos não pode ser imposta à Fazenda Nacional, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Tendo-se em conta o dispositivo supra, conclui que, estando em vigor uma regra restringindo a compensação tributária a crédito e débito, também tributários, de um mesmo sujeito passivo, não pode o recorrente e a empresa Vitória, valentes de pretensões que não mais se abrigavam na normatividade então vigente, tentarem resolver suas questões de uma forma que, de repente, se mostrou interessante. O recorrente, extinguindo via compensação débitos de sua titularidade a partir de uma quitação em montante superior em 30% ao que efetivamente desembolsara a empresa Vitória e a referida empresa recebendo à vista 70% do precatório, cujo pagamento da União poderia perdurar por mais de um ano, numa época que a inflação anual oscilava entre 9% e 17%. Isso não significa que os contribuintes não possam almejar a economia tributária, não é isso, pois o planejamento tributário lícito encontra albergue na legislação tributária, mas desde que operar dentro das balizas legais. A compensação tributária nos modos concebidos pela Lei 9.430 encontrava-se autorizada, desde antes da data da cessão civil do crédito sob comento, somente com crédito e débito de natureza tributária, e não com débito tributário e crédito de natureza financeira. No presente caso, o direito creditório, que era de natureza tributária, quando sob domínio da empresa Vitória, com ela e a União figurando respectivamente nos polos passivo e ativo da obrigação tributária, ao ser cedido a um terceiro por meio de um contrato de natureza privada, perde a natureza tributária, pois que decorrente de uma negociação civil, não encontrando, por conseguinte, suporte legal à sua compensação nos modos perpetrados. Não se pode ignorar o dispositivo do CTN que regula a compensação tributária, verbs. A lei pode, nas condições sob garantia estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos livres e certos, vencidos ou licenços, sujeito passivo contra a Fazenda Pública. O CTN determina que a compensação tributária deve se dar nos termos da lei, observar as condições e garantias dela estipuladas, e se referir a créditos tributários, débitos com créditos livres e certos, sujeito passivo contra a Fazenda Nacional. O depósito convertido em renda da União, nos termos constantes dos presentes autos, decorre de pagamento indevido de tributo realizado pela empresa Vitória, sujeito passivo, não se tratando, portanto, de crédito de natureza tributária do recorrente, pois a negociação particularizada entre eles não tem força para interferir, conforme já dito, nos contornos delimitadores da obrigação tributária. Merece realçar ainda o destaque feito pelo relator do voto condutor do acordo recorrido, quando apontou que o artigo 374 do Código Civil foi revogado pelo legislador, que, ao tratar da matéria relacionada ao Instituto da Compensação, preferiu afastar as hipóteses de compensação de tributos e contribuições das normas do direito civil e mantê-las subordinadas à legislação tributária. E, não obstante tais constatações, nada impede que o recorrente peticione junto à autoridade administrativa de origem o reconhecimento do crédito financeiro, devidamente comprovado, e requeira sua restituição ou a extinção de débito de titularidade em procedimento de ofício, nos termos do artigo 73 da norma 430.
Tal possibilidade encontra suporte também no artigo 70 do ato de disposições transitórias da Constituição Federal, artigo esse invocado pelo recorrente em sua defesa, conforme se verifica, só o que está em negrito, precatórios que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 2009, permitida a cessão dos créditos. Note que, de acordo com o dispositivo supra, que não se restringe a crédito de natureza tributária, mas a créditos genericamente considerados, os precatórios cujos créditos não se encontram ressalvados no dispositivo, pendentes na data da promulgação da emenda constitucional número 30, deverão ser liquidados nos termos ali definidos, permitida a cessão do crédito. Merece destaque o fato de que, na data da promulgação dessa emenda constitucional, ainda existia precatório pendente na ação judicial formulada pela empresa Vitória, pois até aquela data o trâmite processual se desenvolvia a partir de um pedido de compensação tributária dessa mesma empresa, pois somente em julho de 2001 a empresa Vitória, conforme acima destacado, requereu ao juiz a conversão da compensação autorizada em sede de agravo de instrumento em pagamento em pecúnia, precatório, pelo fato de que, segundo ela, não mais se revestia a condição de contribuinte da COFINS. Nesse sentido, ao invés de robustecer a defesa do recorrente nos moldes por ele propugnados, o artigo 78 do ADCT a desfavorece, embora possa lhe servir de suporte ao eventual pedido de compensação de ofício, nos termos acima sugeridos. Quanto à emenda constitucional número 62, com destaque para o artigo 5º, que alterou a redação do artigo 100 da Constituição Federal, também nenhum benefício vislumbra a defesa do recorrente, pois as regras ali estipuladas acerca dos precatórios, dentre as quais aquelas relativas à cessão de crédito, em nada alteram o entendimento hora adotado, pois aqui não se questiona a validade dos procedimentos regidos pelo direito civil, adotado pelo recorrente e a empresa cedente, mas o caminho escolhido para se trilhar a compensação de débito tributário com crédito financeiro, compensação nesses moldes não autorizada pelo artigo 74 da 9430. O recorrente destaca em sua defesa o parágrafo 6º da emenda constitucional 62, segundo o qual ficam também convalidadas todas as compensações de precatórios com tributos vencidos até 31 de outubro de 2009 da entidade devedora, efetuadas na forma do disposto do parágrafo 2º do artigo 78 da DCT, realizados antes da promulgação dessa emenda constitucional, sem se dar conta de que tal dispositivo se restringe aos precatórios parcelados que deixarem de ser quitados pela entidade estatal, situação essa que não guarda relação com a presente, pois que, no seu caso, o recorrente não postular a quitação do precatório nesses termos. Por fim, registro que a terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão do 23 de janeiro deste ano, assim decidiu sobre matéria de fundo destes autos. Compensação de crédito terceiro, decisão judicial, sentença definitiva e impossibilidade. O pedido de compensação foi protocolado em 6 de 2 de 2004, quando já existia a habilitação legal a efetivar-se a compensação com crédito terceiro. No presente caso, a decisão judicial não autorizou ao contribuinte compensar créditos débitos de terceiro. Merece destaque o seguinte trecho do voto condutor desse acordo da Câmara Superior de Recursos Fiscal. Assim, considerando que o pedido de compensação foi protocolado em 6 de 2 de 2004, quando já existia a habilitação legal a efetivar-se a compensação com crédito terceiro, merece ser indeferido. Ademais, o provimento judicial não determinou a compensação com crédito terceiros. Nesse mesmo sentido, no julgamento desses acordos, essa Câmara Superior entendeu que a compensação de crédito terceiros, oriunda de ação judicial contra o julgado, deve ser cumprida nos termos que foi determinado, no caso aí pelo juiz. Diante do exposto, eu voto por negar o provimento ao recurso. E peço desculpa aí pela demora do voto. Ok, obrigado. Conselheiro Leonardo Andrade. Acompanhe o relator, presidente. Macedo. Voto com o relator, presidente. Pedro. A gente votou assim no mês passado e já em outros meses também, né? Com relação ao crédito de terceiro. Isso. Mas como a defesa do contribuinte aqui foi bem inteligente, eu precisei enfrentar. Não foi aquela defesa genérica, né? Sim, ele falou da questão tributária, financeira, né? Isso. Inclusive, nos meus primeiros votos aqui nessa turma, né? Que está fazendo um ano agora que eu estou na turma, foi dessa matéria. E a gente só poderia realmente aceitar a compensação se o juiz determinasse expressamente, né? Exato. Só aí, acompanha. Obrigado. Carlos. Acompanho. Laércio. Acompanho. Márcio. Bastante rebuscado, bastante detalhado, estou acompanhando o relator. Ok, também acompanho
O relator, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Decisão essa que se aplica aos itens 92 e 93, Cooperativa Agroindustrial Alegrete. O próximo item é o 94, Losango Promoções de Vendas, conselheiro Márcio, e para este processo haverá sustentação oral de vídeo gravado. Ok. Com a palavra, relator. Trata o presente processo de PERDCOMP, final 0064, de débito de PIS, período de novembro de 2007, no valor de R$ 74.206,27, um crédito proveniente de pagamento indevido a maior de PIS, janeiro de 2006, relativo a DARF, no valor de R$ 279.868,91, recolhido em 15 de 2 de 2006. Após a análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido o despacho decisório eletrônico que homologou parcialmente a compensação declarada, tendo em vista que o recolhimento indicado como indevido ao maior foi utilizado para a quitação do débito PIS-PASEP. O Código 6912, período de janeiro de 2006, no valor de R$ 279.518,98, restando disponível a importância de R$ 349,93, e assim foi exigido do contribuinte o recolhimento de R$ 73.776. Esse é o principal, tendo 14.755 de multa, 28.875 de juros. Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade que, em síntese, e entre outros aspectos, reafirma a pretensão expressa no PERDCOMP, ora analisado, e ainda que o crédito informado é suficiente para a compensação do débito declarado. A declaração da Receita Federal, o julgamento de Juiz de Fora, julgou improcedente a manifestação de conformidade e a decisão foi assim emendada, conforme transcrito. Inconformada, a empresa contribuinte recorre a este conselho, replicando em síntese os argumentos da manifestação de inconformidade. É o relatório. Posso prosseguir, presidente? Não, tem a sustentação. A sustentação. Ok. Todo mundo desliga o microfone. Senhor presidente, senhor relator e ilustres conselheiros, a presente sustentação, realizada em nome de Banco Losango S.A., sucessor de Losango Promoções e Vendas, tem por objetivo... Senhor presidente, senhor relator e ilustres conselheiros, a presente sustentação, realizada em nome de Banco Losango S.A., sucessor de Losango Promoções e Vendas, tem por objetivo destacar as provas dos aspectos fáticos que conduzem à homologação da compensação por si pretendida, especialmente porque a negativa do seu direito creditório está fundamentada basicamente num erro de digitação de DCTF, o que não pode prevalecer. Pois bem, o recurso voluntário foi interposto contra a decisão da DRJ de Juiz de Fora, que manteve a negativa parcial de homologação da compensação relativa ao crédito de PIS da competência janeiro de 2006. A temática deste caso é conhecida dessa turma e consiste na não retificação de CTF anteriormente à ciência do despacho decisório, o que impõe ao contribuinte o dever de comprovar por meio de documentos hábeis o crédito que alega ter. No caso, esse dever foi cumprido. Tais documentos foram apresentados pela recorrente tanto por ocasião da interposição da manifestação de inconformidade, anexando os documentos que justificavam a existência do direito creditório, como, complementarmente, em sede recursal, anexando inclusive lançamentos contábeis a demonstrar a efetiva apuração do PIS do período de janeiro de 2006.
de fato, houve um erro cometido pela recorrente no preenchimento da sua DCTF retificadora no momento em que foi implementada a compensação. E o erro de digitação consiste na informação, na troca do número 7 por um número 1, conforme destacado desde o recurso voluntário e também nos memoriais encaminhados aos senhores conselheiros. Isso porque, ao alocar o pagamento da contribuição de janeiro de 2006, a recorrente alocou o valor de R$ 279.518,98 para a quitação da contribuição, enquanto o valor que seria efetivamente devido seria R$ 219.518,98. Observe-se que todos os números são idênticos, à exceção da dezena de milhar, em que o montante correto seria 1 e foi indicado 7, ou seja, seriam devidos aproximadamente R$ 219 mil e por equívoco foi indicado e confessado 279, havendo assim um excesso de alocação de pagamento na ordem aproximada de R$ 60 mil. Após o recebimento do despacho decisório, esse equívoco não foi possível de ser corrigido na DCTF, porque já ultrapassado o quinquênio legal para a correção das obrigações acessórias. Mas isso por si só não pode impedir o aproveitamento do direito creditório pleiteado, até porque todos os outros elementos de prova, inclusive os contábeis, demonstram a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado. De início, cumpre destacar as informações que constam da DACOM. Na DACOM, a exata apuração do valor e chega-se ao montante devido a título de PIS dos exatos R$ 219 mil antes referidos. Essa DACOM ela foi transmitida muito antes do despacho decisório e, portanto, deve ser acolhida como elemento de prova. Aqui não se está a defender que a DACOM se sobreponha ou mesmo que ela prevaleça sobre as informações que constam da DCTF, mas ela deve servir de elemento de prova para demonstrar que aquela DCTF, última entrega retificadora, contém um erro de informação, um erro de digitação, um erro material. E a própria DCTF contém outras informações que corroboram a existência desse equívoco material no seu preenchimento. Isso porque, em relação a COFINS, o preenchimento se deu de forma correta. E o valor confessado, como devido a título de COFINS, foi de R$ 1.009.453,25. Isso considerando uma incidência à alíquota de 7,6%. Ora, em sendo a base a mesma e aplicando a alíquota proporcional de 1,65% devido a título de PIS, chega-se ao exato montante de R$ 219 mil pleiteado, que seria o correto a ser indicado pela empresa, e não foi. Além disso, os lançamentos contábeis apresentados em sede recursal demonstram uma receita tributável total para o período de R$ 30.376.994,53, após as exclusões legais. Nos documentos anexados ao recurso voluntário, foi demonstrado por tipo de receita e por tipo de indicação de conta contábil o montante das receitas auferidas. Também foi indicado, discriminando cliente a cliente, nota a nota, todas as receitas do período de janeiro de 2006, evidenciando e comprovando que o montante efetivamente apurado a bases tributáveis de PIS e COFINS no referido período foi de R$ 30.376.000. Disso, extrai-se que o PIS devido no período, sem descontar os créditos cabíveis e as retenções sofridas, foi de R$ 501.220,41. Deduzindo os créditos referentes à aquisição no mercado interno, de aproximadamente R$ 103 mil, e o PIS retido na fonte, em torno de R$ 178 mil,
conforme consta da DACOM, chega-se ao exato saldo a pagar de R$ 219 mil, tal como deveria ter sido declarado, e não R$ 279 mil. Tudo a evidenciar e a comprovar o erro de digitação, o erro material no preenchimento da DCTF retificadora. Por conta disso, foi homologado apenas o valor irrisório de aproximadamente R$ 300 nas instâncias de origem, que não pode prevalecer. Disso, se extrai que em conteste que a recorrente realizou um pagamento a maior nível de PIS na ordem de R$ 60.349,93, e não apenas os R$ 349,93 indicados. Esse erro de digitação não pode prejudicar o direito creditório da empresa, e muito menos originar uma cobrança, como está sendo feita, algo que hoje está em torno de R$ 180 mil, sobre um crédito tributário que é indevido. O crédito restou amplamente demonstrado, desde a manifestação de conformidade, complementado pelas provas acostadas ao recurso voluntário, e a sua certeza e liquidez deve ser reconhecida por esse Conselho, é o que se espera. Daí porque o recurso voluntário da recorrente deve ser provido, primeiro, para que se reconheça a necessidade de realização de diligência, anulando-se o acórdão recorrido, já que não apreciou as provas constantes da manifestação de conformidade adequadamente, ou por economia processual, que se determine a baixa dos autos para a realização de diligência com posterior retorno dos autos a esse egrégio Conselho, quando então será examinado o mérito da compensação, ou que, desde logo, se entendendo desnecessária a realização de diligência fiscal, comprovada a existência do direito creditório pela documentação, inclusive contábil, anexada, se homologa a compensação. É o que se requer. Bem, este deu certo, né? Todos ouviram, né? Sim, perfeitamente. Ok. Márcio, pode passar o voto? Ok. O recurso é tempestivo. A controvérsia pode ser resumida nas razões da homologação parcial do pedido de compensação de crédito de PIS pago a maior. O crédito reclamado foi de R$ 60.349,93 e a homologação foi no valor de R$ 349,93. O despacho decisório não reconheceu a existência do crédito alegado, deixando de homologar a compensação com a seguinte decisão. A análise do direito creditório está limitada ao crédito original na data da transmissão, informada no PERDICOM, no valor de R$ 60.349,93. Valor do crédito original, reconhecido, R$ 349,93. A partir das características do DARF, discriminado no PERDICOM, acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas parcialmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para a compensação do débito informado no PERDICOM. Diante do exposto, homologou parcialmente a compensação declarada. Ao apresentar a manifestação de conformidade, a contribuinte relata que recolheu o tributo a maior e que, mesmo após a retificação, após retificar, a DCTF ainda constou erro de forma que, ao analisar pedido de compensação, não havia crédito disponível. Pois não? Desculpe, eu estou com a impressão que o conselheiro Paulo não está conectado. Travou, né? Travei? Sim. Mas travou embaixo, tá dando para ouvir. Mas eu estou com áudio, eu só vou dar um... Ok. Preciso retornar? Não precisa. Tá. Eu estou acompanhando a leitura, inclusive já li todo o voto. Pode continuar. Ok. Então, só retomando esse parágrafo. Ao apresentar a manifestação de conformidade, a contribuinte relata que recolheu o tributo ao maior e que, mesmo após retificar a DCTF, ainda constou erro de forma que, ao analisar o pedido de compensação, não havia crédito disponível porque a análise foi realizada com base em DCTF informada com erro, onde deveria constar 219.518,98, constou 279.518,98.
ao manifesto de inconformidade foi juntado ao pé de conta, DCTF, DACOM, nas folhas 42 a 70. Prosseguindo, a manifestação de conformidade foi julgada improcedente, pautada na ausência de provas, pois assim entendeu o julgador de piso, no qual eu transcrevo parte do acordo. Desta forma, a empresa contribuinte apresentou recurso voluntário no qual juntou planilhas, as folhas 343 e 345, e acrescentou os seguintes argumentos, no qual, bem sustentado pelo patrono, retrata exatamente o que eu transcrevo aqui, que eu vou poupar os senhores da leitura. No sentido da prevalência da verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, não havendo norma procedimental condicionando a apresentação de pés de compra e a prévia retificação da DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo ser consideradas as declarações apresentadas como indício de prova dos créditos, sem, no entanto, conferir a liquidez e certeza necessária ao reconhecimento do direito creditório, advindo do pagamento a maior e a homologação das compensações. Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de recurso voluntário, o que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência ao princípio da verdade material, com respaldo ainda na linha C, parágrafo 4º, artigo 16 do PAF, decreto 70.235. Quando ajuntadas de prova destinem-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, com a mente quanto à turma de julgamento de primeira instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que não constou na DCTF a retificação necessária anteriormente à apresentação da DECOMP, não tendo sido apresentadas provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito compensado, quando a tal questão não for abordada no âmbito do despacho decisório guerreado. Nesse sentido, os documentos relacionados na planilha de apuração e razão contábil, no qual extrai a receita tributável das folhas 343 e 45, são indícios de prova e, em tese, ratificam os argumentos apresentados. Contudo, a formação do valor da contribuição a ser recolhida no período não se limita à comprovação dos registros contábeis das receitas auferidas, pois, como a própria recorrente informa, a partir da base de cálculo, há de se observar os descontos dos créditos cabíveis e as retenções sofridas na fonte, para então se chegar ao exato valor a pagar, no caso, os R$ 219.518,98. Nesse passo, em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios, bem como para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar originalmente a documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que seja verificada a ocorrência ou não de erro tomado por base à evidência do fato posto, do qual a informação da DCTF decorreu de mero erro de digitação ao indicar o montante de R$ 279.518,98 e não o valor do débito correto informado em DACOM, transmitido antes do despacho decisório no valor de R$ 219.518,98. Assim, ratificar a apuração da contribuição devida e o consequente direito creditório advindo do pagamento a maior. Ante o exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência para que a delegacia de origem apure o valor devido a título de contribuição do PIS não cumulativo no período de apuração de janeiro de 2006, com base nos documentos apostados nos autos, assim como outros documentos e informações que se mostrarem necessários, como, por exemplo, o razão contábil contemplando os créditos referentes à aquisição no mercado interno no valor de 103.181,18, bem como o PIS retido na fonte de 178.520,25, verificando, ao final, consistência do suposto pagamento indevido a título de PIS que for utilizado para a compensação objeto do presente processo. Da ciência recorrente dessa resolução e, ao final do resultado desta diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no parágrafo 35 do decreto 7.574 de 2011. É como eu voto, presidente. Ok, obrigado. Conselheiro, pelo que eu estou entendendo, houve um erro de fato, na inserção na inserção e na transcrição de valores apurados, de PIS.
e não na apuração do PIS, não na apuração do COFINS, ou seja, a base de cálculo, que é a mesma, deve ser, sendo correta, foi utilizada a mesma, tanto PIS como COFINS, o erro somente seria no PIS. Então, provavelmente a COFINS está correta, então não haveria esse erro, essa do recolhimento, sim. Erro. Ok? Então, até acho que a princípio seria de fácil constatação se há esse erro ou não. Só questiono se não seria conveniente na resolução. Alguém saiu. O Carlos. Não, o Carlos está aqui, quem foi? Não. O Pedro. Pedro está voltando. Ele está voltando. Voltou. Está ouvindo, Pedro? Microfone. Peguei a parte que você falou que isso não seria conveniente. Só retomando logo. O erro é na apuração do PIS. A apuração do PIS parte de uma base de cálculo cujo valor atende tanto a apuração de PIS e COFINS. Então, seria algo de fácil até constatação. Mas o que eu iria acrescentar agora é se na própria resolução seria interessante estar pedindo para que a unidade confirmasse esse erro alegado. Em vez de 219 mil... É porque o valor de 219 mil já estava expresso em DACOM. O recolhimento é que houve esse erro de digitação, né? Sim. Em vez de colocar 1, colocou 7. Ok. Agora, porque na letra A... Bom, eu só mudei provimento de imediato por conta que existe na base crédito, né, e retenção na fonte. Okay. Né? Então, ele se preocupou em trazer a composição da receita, né, o que corrobora com a estrutura da apuração, mas ainda assim ele teria que ter trago a apuração completa, o crédito que ele utilizou, o rastro da contabilidade dos créditos que foram utilizados, bem como os comprovantes de rendimento, né, no qual ele se utilizou para considerar esse valor de 103 e de 178 mil. Ok, tá. No caso, você está dando já um norte para a unidade de origem fazer a apuração, né? Isso. Ok, não, tá esclarecido. Conselheiro Elcio. Com o relator. Andrade. O relator, presidente. Macedo. Relator, presidente. Pedro. Acompanho. Carlos. Com o relator. Laércio. Com o relator. Eu também acompanho o relator, então deve ficar o seguinte texto para o item 94, losango. Resolve o julgamento do colegiado por unanimidade de votos em converter o julgamento do recurso de diligência para que a unidade preparadora 1. Apure o valor devido a título de contribuição para o PIS não cumulativo do período de apuração de janeiro de 2006, com base nos documentos apostados aos autos, assim como outros documentos e informações que se mostrarem necessários, como, por exemplo, por razão contábil, contemplando os créditos referentes às aquisições do mercado interno de 103.181,18, bem como o PIS retido na fonte, 178.525, verificando ao final a consistência do suposto pagamento indevido a título de PIS que foi utilizado para a compensação objeto do presente processo. 2. De ciência recorrente desta resolução e ao final do resultado desta diligência, abrindo no prazo previsto no parágrafo 1 do artigo 35 do PAF, após retorno dos autos a esse Conselho para a continuidade do julgamento. Pela sustentação oral, por meio de vídeo gravado, o patrão da contribuinte, Dr. Matheus Monteiro Morosini. A decisão do item 94. O seguinte é 95, também de relatoria do Dr. Márcio. Márcio, mais uma vez, muito preciso na elaboração da resolução. Você está nomeado redator oficial de resoluções da turma. Não, vocês já corrigiram algumas minhas já. Ok. Por favor, item 95. Ok. Chinas. Vamos lá.
Vamos lá. Eu vou fazer um breve resumo aqui do relatório. Trata de pedido de compensação de PIS recolhido sob a égide dos decretos-lei 2445 e 2449 de 88, reclamado em processo judicial com decisão liminar sem o trânsito julgado. Após apresentar o recurso voluntário, a recorrente junta nova petição requerendo o cancelamento do débito em virtude de os ter parcelado em outro processo de cobrança, em virtude de ter parcelado outro processo de cobrança. A intimação da Receita Federal, folha 116 e 117, na qual consta que a ação judicial noticiada foi julgada de forma contrária aos interesses da autora. Logo, o crédito que ela alegava ter direito foi negado judicialmente e, por esta razão, foi feito o parcelamento. Sinteticamente, é esse o relatório e no voto vai ficar mais claro. Pode ir para o voto. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos requisitos de admissibilidade. Sendo assim, passo a analisar do mérito que trata da compensação de débito de PIS/COFINS com os créditos de PIS recolhidos sob a égide dos decretos-lei 2445 e 2449, de 88, reclamados em ação judicial. Conforme relatório, o presente processo administrativo iniciou-se com um pedido de compensação que utilizava-se de créditos reclamados em ação judicial, que ainda não havia transitado em julgado, e por essa razão não ocorreu a homologação. Após apresentar o recurso voluntário no qual alega ter direito às compensações, a recorrente junta nova petição requerendo o cancelamento dos débitos em virtude de os ter parcelado em outro processo de cobrança. Observo que nas cópias apresentadas pela recorrente, a intimação da Receita Federal, folhas 16 e 117, na qual consta que a ação judicial aqui notificada foi julgada de forma contrária aos interesses da autora. Logo, o crédito que ela alega ter direito foi negado judicialmente. Dessa maneira, o presente processo administrativo deve ter negado o seu provimento. Contudo, considerando a notícia do parcelamento, entendo ser cabível devolver o processo à DRF para apurar e extinguir o débito nos limites do parcelamento realizado. Sendo assim, diante do que há nos autos, nego o provimento ao recurso voluntário, remetendo aos autos à unidade preparadora, DRF, que deverá, na execução dessa decisão, observar o que restou decidido pelo Poder Judiciário e considerar o cumprimento do parcelamento. Foi como meu entendimento, como eu votei. Ok, obrigado. Conselheiro Elcio. Como relator. Leonardo Andrade. Presidente, só uma questão de ordem. Se houve parcelamento, não seria o caso de perda do objeto do recurso voluntário? Eu enfrentei, né? Em que pé está o parcelamento? Do objeto. Que daí seria o não conhecimento, né? Pela perda do objeto. E aí porque eu entendi o seu ponto e acrescentei, né, no meu dispositivo essa questão, porque a questão eu neguei o provimento e depois acrescentei que remetendo para a unidade preparadora para que ela fizesse esse cumprimento, essa observância com que fora parcelado, mas... A questão é que o parcelamento ele implica a renúncia ao litígio, né? Eu lembro até que no manual dos conselheiros, fala que no caso desse, assim, uma das questões que eles pedem para a gente olhar antes de incluir em pauta é se houve desistência ou não, né, do recurso. Até antigamente, no caso, se não me engano, o doutor Barreto,
baixou um monte de recurso voluntário que justamente tinha o parcelamento de não conhecendo dos recursos. Foi até um ato da presidência. Mas, o Márcio, Oi. teve uma petição recente no e-processo ali, informando o parcelamento? Tem, ele menciona as folhas. 714. Mas é recente, é tipo... Ah, Deixa eu ver aqui. A minha questão somente seria essa, que a decisão eu entendo que tem que ser proferida. Só que daí seria acho que pelo não conhecimento por perda do objeto. Entendi, mas o Andrade. bem. Entendi. Só essa consideração. Não sei se É que a gente não sabe, tem que ver se foi integral. Porque se não for integral, a gente tem que enfrentar. Não, ideal que se consulte o processo, Eu estou vendo aqui. como já sugeriu o Pedro, Eu também estou consultando aqui. e aí a gente vai ter... Ó, já vi que não tem petição recente. Se tem parcelamento, é coisa antiga que está lá misturada no processo. Nesses casos é mais difícil mesmo de detectar. Né? A petição é folha 114 e 115. Qual? Do e-processo? Isso. Aquela cinza. Isso, junta a petição, folhas 114 e 115, na qual informa que o débito que pretendia compensar foi objeto de processo do parcelamento. O débito que ele pretendia compensar. Isso. Ó, 114 e 115 está logo depois do recurso voluntário. Travou a imagem do Carlos. Ó, ele pede o cancelamento do processo administrativo no que tange a cobrança de PIS e COFINS no período de 4 de 2003 a 8 de 2003, pois foram parcelados. Agora vamos ver na DRJ. 4 a 8... Mas se ele pede o cancelamento, ele está desistindo. Não, é o que eu falei, Laércio, ele está pedindo um prazo específico. 4 a 8 de 2003. Agora tem que ver na DRJ, né? Qual que é o prazo? Deixa eu ver aqui. Achei. 4 a 8 de 2003. Ah, não. O período aqui é o do crédito. Peraí. Tem que achar o do débito. Mas esse processo não poderia ser aquela hipótese de fazer um pedido de vista em mesa? Não tem vista em mesa. Pode, todas as turmas estão fazendo, Pedro. Então isso... Para a gente fazer a nossa cautela. Mas a gente nunca fez. Não, a questão de vista, eu acho que nem vem ao caso aqui agora, mas sim, a vista tem acontecido de se pedir vista e durante a reunião o processo retoma, equivale à vista em mesa. O ponto aqui é o seguinte, eu não entrei no processo, eu estava vendo aqueles outros juntados de outros despachos, outros documentos, e ali nenhum faz referência ao parcelamento. Mas o parcelamento ele está nos autos, o próprio contribuinte faz referência, e eu entendo mesmo que seria pelo não conhecimento. Não conhecimento. Não, presidente, a gente não pode não conhecer se a gente não sabe se o parcelamento é integral. Porque, pelo que ele está pedindo, ele está desistindo dentro de um período específico. 4 a 8 de 2003, são os débitos que ele está desistindo.
A gente tem que saber se esses são todos os débitos que ele queria compensar. Entendeu? A princípio, ou estou viajando aqui? Isso me parece relevante, né? Isso me parece relevante, porque, na verdade, não tem crédito no processo mais. A justiça já negou. A gente não tem que ficar discutindo o débito. Se ele parcelou tudo ou não parcelou, isso vai caber à execução verificar. Se ele parcelou tudo, ok. Se não parcelou, eles vão cobrar. Também qualquer coisa também cabe embargos de declaração, né? O conselheiro Carlos tem razão nessa sua bem fala. colocado, Carlos. Concordo. É isso mesmo. Então seria... Então prevalece o voto. Prevalece o voto. Prevalece o voto, eu altero o dispositivo. Mas você está falando que ele não tem direito ao crédito, então? Sim, não tem. O conselheiro Carlos... voto. Perfeito, é isso, não tem. Então, e judicialmente não foi dado. Bem observado, Marcos. A questão é que ele já alega que o débito já foi alvo de parcelamento. Mas daí... Não. Não muda nada. E o que se julga aqui é o crédito. O crédito está sendo marcado. Exato. Nega provimento por não ter crédito. Uma das duas opções de caminhos que adotar, ou não conhecer ou negar provimento, no final vai ser a delegacia lá operar a cobrança do débito. A minha sugestão é parar ali no nego provimento e tiro o complemento que eu tinha colocado. Alinhado com... Mas processualmente o não conhecer seria o mais correto. Mas o mais adequado, né? Eu compreendi o que foi debatido, faço o ajuste sem problema algum, porque eu bem observado aí as considerações. Pode não conhecer também, porque tem lá a petição dele desistindo, ele que tivesse faturado melhor, né? Não estou desistindo integralmente, eu estou desistindo em partes. Não sei. Por mim, tanto faz. Eu acho que para o não conhecimento. Presidente? É o que a gente parece que é o que está se entendendo. Sim, Leonardo. É que eu estou olhando aqui, verificando o processo, tem uma informação da DRF de Limeira, nos seguintes termos: informamos não ser possível o atendimento do requerimento protocolizado em 30 de maio de 2011, referente ao cancelamento de débitos deste processo, que supostamente estariam sendo cobrados em duplicidade com o processo final 2010-91, uma vez que foram constituídos em data anterior aos inscritos em dívida ativa da União. Será que ele não está considerando o parcelamento, então? Daí ele conclui: assim, o presente processo é encaminhado ao CARF para análise do recurso voluntário. Eu achei verdade. Então é negar provimento, melhor. Será que a DRF não acatou esse parcelamento? Não. Eu estou entendendo que a DRF é o seguinte: ela não vai excluir nesse processo o débito, porque ele não vincula os dois. Entendi. O débito vai ser cobrado. Tem razão no sentido de que a DRF observou isso aí, deu encaminhamento para julgamento. E é por isso que a recorrente reforça isso no seu recurso. Mas eu entendo que na liquidação, mesmo que o dispositivo vá como negar provimento, né, isso vai ser visto, né? Se tiver parcelamento já encaminhado, isso vai ser observado. Negar provimento. Com esse despacho aí, negando parcelamento, acho que a gente tem que negar provimento. O que eu também, a princípio, também achei que também não prejudicaria colocar essa observação que eu coloquei.
Porque quando chega lá, o procedimento vai ser o mesmo, né? Foi só um alerta em linha com o que foi pedido. Não, mas havendo pedido de parcelamento, seria o correto é o não conhecimento do recurso. Agora, a questão é se há dúvida em relação a esse parcelamento. Porque automaticamente não tinha... Pois é, o problema é que estava em litígio, né? Estava em litígio. Esse despacho Folha 126, ele está justamente colocando em dúvida aí o parcelamento. Deixa eu falar um negócio. Olha só, o despacho não coloca em dúvida nada, porque o que interromperia o litígio é o pedido de parcelamento e não a aceitação do parcelamento. Quando ele pede parcelamento, ele já abre mão do litígio. Se vai ser aceito ou não o parcelamento é outra questão, porque aí vai ser analisado se ele pode, se ele preenche os requisitos para fazer jus ao parcelamento. São coisas diferentes. Mesmo porque o parcelamento é a confissão de dívida, não há... Sim, isso. Perde objeto a essa discussão, por isso não conhecer mesmo do recurso. Então, acho que é essa. O que temos que decidir seria pelo não conhecimento do recurso. A menos que alguém queira votar de forma contrária, mas eu acho que essa é a questão a ser decidida. O relator acatou o não conhecimento? Eu acato, sim. Então eu mudo meu voto e continuo acompanhando. Tá certo. Leonardo Andrade. Acompanho, presidente. Macedo. O Léo levantou o ponto e agora está todo mundo de acordo. Acompanha, presidente. Pedro. Acompanha. Carlos. Acompanha. Laércio. Acompanho. Eu também, então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso voluntário. Vou propor perda de objeto. Ok. Ok, esse foi o 95. Deixa eu ver quanto tempo de gravação temos. Já temos 1 hora. Novamente, seria conveniente interromper o julgamento em razão da problemática das gravações que estão sendo feitas pelos próprios conselheiros. Então, portanto, por favor, Pedro e Leonardo podem interromper. Gravação interrompida, presidente.